Cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada para remissão no câncer. Hoje uma live de perguntas e respostas e você também pode fazer seu comentário aqui durante a live. Seja muito bem-vindo. Sempre ao lado da minha amiga Água, aqui no carro eu levo essa garrafinha e deixando de exemplo a principal bebida detox, a principal substância que o ser humano e o paciente com câncer precisam ingerir para ter uma vida melhor. Então, vamos lá, deixa eu registrar aqui com vocês a live. Seja bem-vinda, Delícia, seja bem-vinda, Elô, Delícia Arte Festa. Então, deixa eu colocar bem-vinda, Luciana, perguntas e respostas. As pessoas têm gostado bastante desse formato, então estou repetindo ele mais vezes, exatamente para ajudar você a ter uma visão melhor sobre a nutrição. Então deixa eu puxar aqui a primeira pergunta. Vamos lá, tem bastante pergunta. Opa, deixa eu ver. Eu não sei se eu vou conseguir puxar as perguntas que eu queria, porque tem duas caixinhas de pergunta. Talvez eu não consiga, mas eu me lembro das perguntas que foram feitas e aí a gente vai conversando aqui, a gente vai falando. Então vamos lá. Me perguntaram sobre água magnetizada, se ela pode ser utilizada no câncer, se ela trata o câncer e assim por diante. Então lembra do seguinte, não existe evidência científica de que água magnetizada ela trate ou cure o câncer e muito menos traga você para remissão. Isso é uma tentativa da indústria de vender algo que não tem respaldo científico, mas tem um poder gigante de sedução, porque a pessoa acha que ela vai se curar tomando essa água e ela gasta muito dinheiro, é muito caro a água magnetizada. Existe um aparelho que faz todo esse aparato e você joga dinheiro no lixo, você perde seu dinheiro, porque no câncer a gente não tem evidência disso. Para que a gente ofereça algo para um paciente com câncer e o preço do tratamento muitas vezes é alto, eu preciso ter algo com respaldo, algo com uma clara evidência de que aquilo traz resultado. E não tem evidência alguma nesse sentido. Então toma cuidado com essa besteira de água magnetizada no câncer. Não jogue seu dinheiro no lixo. O dinheiro não aparece fácil na vida das pessoas e não desperdice ele com uma falsa esperança de que você vai conseguir resolver a sua vida desse jeito, tá bom? E por que tem bastante desse erro, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem noção do que é o câncer. Porque quando ela começa a ter noção do que o motivo que o câncer se forma, ela dificilmente é enganada. Quando ela consegue entender que o câncer ele se forma dentro de você, ele não se formou fora de você. Ele não é como um vírus, a bactéria, o fungo que vieram de fora e você tomando um remédio específico, né? Vou falar aqui no caso das bactérias, o antibiótico você mata ele. Então se uma mulher tem uma cistite causada por uma bactéria, ela toma antibiótico e mata. Se a pessoa tem uma dor de cabeça por um motivo ou outro, ela toma um analgésico e essa dor de cabeça vai embora. Agora, isso são doenças agudas, doenças rápidas que a gente tem medicamentos claros para resolver. Quando a gente fala de uma doença crônica, ou seja, doença que eu não trato com um remédio a curto prazo, doença que eu não resolvo ela em uma semana, o câncer a gente está falando de um tratamento que normalmente dura de 5 a 20 anos. Normalmente. Câncer de mama, pensando até no câncer de pâncreas. 5 anos. A pessoa não consegue matar esse câncer usando um remedinho, usando uma substânciazinha. São várias ferramentas médicas e nutricionais utilizadas para que a gente possa destruir essa doença. E quando a gente fala do câncer, eu tenho que sempre lembrar que o câncer surgiu de uma célula saudável. Isso que tem que ter claro na sua mente. O câncer não surge do além, ele surge dentro de você, no conjunto de células saudáveis. Por que essa célula saudável ela se tornou doente? Isso é muito importante você entender. Essa célula saudável se tornou doente por diferentes fatores.
Existem fatores muito claros que já são conhecidos, como o cigarro, a bebida alcoólica. Existem substâncias no cigarro, mais de 4.700. O álcool é uma substância que destrói a célula. Então, no momento em que ele destrói a célula, essa célula perde o controle de produzir uma função natural e aí ela passa a se reproduzir de forma descontrolada. Então, acabou de surgir o câncer. Por quê? Foi alguma coisa de fora? Não, foi uma atitude sua. Você fumou ou você bebeu e você alterou aquela célula. Existem outras situações em que a pessoa ela come de forma muito desregular, muito errada. Então, existe a química do alimento, existem substâncias presentes nos alimentos que vão fazer essa destruição, que vão trazer esse problema. Então, a destruição e o problema trazido pela sua má alimentação, 90% dos cânceres, ele é por origem do seu comportamento, e no caso eu vou focar no comportamento alimentar, você tem a modificação. A obesidade é um deles. A pessoa que está acima do peso, está com excesso de peso, essas células acima, as gorduras, né, as células de gordura, os adipócitos, produzem de forma irregular hormônios e esses hormônios alteram o funcionamento normal da célula do seu corpo. Então não existe um remedinho que vai matar, não existe um chazinho que vai matar ou água magnetizinha que vai resolver. Você vai ter que fazer o diagnóstico junto com o médico vai identificar qual que é o melhor medicamento para o seu tratamento ou qual é a melhor quimioterapia, radioterapia, cirurgia, imunoterapia. Existem diversas ferramentas médicas para matar o câncer e você tem que ter ao seu lado uma nutrição para cuidar, primeiro, de todas as células saudáveis que você tem e que talvez você nunca tenha cuidado e destruir aquele câncer, colaborar para que essa quimioterapia seja cada vez mais eficiente. Então a alimentação ela vai ser o grande aliado, na minha visão, o maior aliado que nós temos na Terra para que você possa vencer. Não antes de Deus e da família, de forma alguma. Mas a gente tem essa grande ferramenta que é jogada fora, que é negligenciada, que as pessoas não dão bola para a alimentação. Elas se preocupam em remédiozinho milagroso, chazinho milagroso, água magnetizinha e assim por diante. Então cuidado com esse atalho, com esse caminho fácil para o tratamento do câncer, que não é fácil e nunca foi fácil o tratamento do câncer. Sempre foi extremamente complexo porque as pessoas, naquilo que é simples, que é alimentação, elas empurram com a barriga e comem de tudo um pouco. Então as pessoas me perguntaram, pode comer de tudo um pouco? Não, só tem uma pessoa que pode comer de tudo um pouco, o cara que foi condenado à morte e vai morrer amanhã. Então na cadeia, a pessoa quando é condenada à morte, ele pode pedir o que ele quiser para comer. Então esse cara pode comer o que ele quiser, tanto faz, não vai dar tempo daquela comida matar ele. Então ele pode pedir qualquer porcaria para a vida dele, qualquer lixo para a vida dele, porque ele vai morrer na cadeira elétrica, na injeção letal amanhã. Então esse cara tanto faz o que ele vai comer. Agora você que é um ser humano, ou você que está tratando da doença mais séria que a medicina já conheceu, existem vários alimentos que têm bandidos ali dentro que podem prejudicar a sua vida. Eu sempre falo desses bandidos. Óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de canola, óleo de algodão. Além de oxidar mais as células do seu corpo, essas sementes produzem esse óleo e esse óleo tem, na presença deles, resíduo de agrotóxico. A soja tem 36 agrotóxicos, o milho tem mais de 20 agrotóxicos, inclusive alguns deles já associados ao câncer. Para que eu vou te dar um veneno todo dia um pouquinho durante anos? Não tem razão científica para isso, não tem motivo científico para isso, sendo que você pode consumir o óleo de coco ou banha e a manteiga, caso você goste dessas outras gorduras, né? Se você não quiser consumir nenhuma dessas e vai comer sua comida sem adição dessa gordura, tá tudo bem. Mas normalmente eu faço a sugestão para colocar essas gorduras, porque a gordura é positiva. Toda célula do seu corpo precisa de gordura e todo o nosso corpo precisa absorver vitamina A, D, E e K. As duas principais vitaminas para a imunidade, A e a D, dependem da gordura que você come. Então, se é um cara que tirou toda a gordura, que é muito comum isso no câncer, tô com câncer, tirou gordura e tirou carne, já vou falar da carne. Ele tira a gordura, ele não absorve as duas vitaminas que ajudam a imunidade dele, ajudam a formar um muco de proteção no pulmão contra a infecção, ajudam a formar um muco de proteção no intestino para não ter infecção,
ajudam a formar pele, ajudam a renovar o corpo. Então, a pessoa não come gordura, ela se estrupia, ela arrebenta a saúde dela. Não gordura lixo, porcaria, que esses óleos que eu acabei de falar, óleo de soja, milho, canola, algodão, girassol e essas porcarias não, gordura, margarina é porcaria. Então, esses lixos não, essas porcarias não. Essas gorduras não precisam e nem devem fazer parte da sua alimentação. Então, a pessoa pode comer de tudo um pouco? Não pode comer nenhuma colherzinha de margarina. Não recomendo isso para ninguém. Comer margarina, comer óleo de soja, óleo de milho, para ninguém. Isso não é indicado para nenhuma pessoa ficar consumindo. Logo, comer de tudo um pouco não serve para um ser humano, muito menos para o paciente com câncer. Isso aí não faz parte da realidade. A outra besteira, eu vou comer um pouquinho de açafrão todo dia. Para quê? Para reduzir o efeito da capecitabina, para aumentar a toxicidade da célula, para você ter irritação no estômago. Alexandre, o que é capecitabina? Capecitabina é um quimioterápico que está ali para matar o câncer. Faz mais de 30 anos que os médicos utilizam para matar o câncer e você vai lá e atrapalha a ação do médico para matar o câncer que está em você. Para que você vai fazer isso? O que você ganha atrapalhando o seu tratamento? Mas ele é anti-inflamatório. É anti-inflamatório, mas ele tem efeito colateral. E esse anti-inflamatório é questionável, porque pacientes que estão tomando açafrão, um dos pontos que a gente vê para ver se ele é anti-inflamatório ou não é proteína C reativa, é a presença de hemoglobina glicada, é a produção de insulina. Tem vários marcadores que mostram inflamação, CA119, CA125, nenhum deles diminui. Então o que adianta esse anti-inflamatório? Mostrou-se muito bom anti-inflamatório em rato, em laboratório, no ser humano. Eu não vejo esse resultado não, tá? Então cuidado com esse besterol. Linhaça é outro também que ela está associada à produção de um fitoestrógeno, né? De um hormônio parecido com o hormônio feminino. Para que vai consumir a linhaça? Porque meu intestino está ruim. Então existem várias outras frutas, verduras e legumes que você pode comer. Você não precisa comer linhaça. Você não tem obrigação de comer essa semente que não faz nem parte do hábito do brasileiro. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Outra pergunta que me fizeram foi sobre a questão da carne. Pode comer carne, Alexandre? Não causa câncer? Carne vermelha não causa câncer? Não, não causa câncer. Não existe evidência científica de que consumo de carne de boi causa câncer. Existe artigo mostrando que carne vermelha processada, o que é isso? Presunto, apresuntado, nós temos a salsicha, nós temos a mortadela, estão associados a câncer de cólon. Então, existe um tipo de carne associada a câncer de cólon. Não existe evidência de que o consumo de carne de boi que você prepara na sua casa, você vai ter câncer de cólon. E por que eles falam sobre isso? Simples, para dominar você, para controlar você. Então, você lê de forma superficial um artigo e aí você começa a divulgar isso, você chama a atenção do mundo. O mundo presta atenção nessas mentiras. E você deixa de comer um alimento nutritivo que ajuda a combater a anemia e melhorar a imunidade. Por isso, uma das perguntas era sobre a imunidade, sobre a questão da anemia. A carne de boi é uma das carnes que mais tem ferro e colabora para que a gente possa combater a anemia desses pacientes, que é um problema grave. Diminui a hemoglobina, você não faz quimioterapia, mas se você consome essa carne de boi, cozida, grelhada ou assada, você vai fornecer mais nutrientes para melhorar a imunidade, para manter a massa muscular, para combater a anemia, diferente desse mundinho de ficar tomando 4, 5, 6 copos de suco por dia, que só aumenta o processo inflamatório no seu corpo e não nutre a sua célula. Copinho de suco não resolve o problema do tratamento de paciente oncológico, só piora. É o que a gente tem visto cada vez mais. As pessoas largam de comer carne e ficam tomando esses suquinhos que só pioram o tratamento e o paciente, em vez de se curar, desnutre e morre. Mas por que ele fez isso? O médico normalmente não fala para você largar carne e ficar comendo suquinho verde. Você acreditou em um leigo, alguém que não tem competência para cuidar do câncer, e você seguiu o caminho da destruição. Suco verde substituindo carne é o caminho da destruição da sua vida, não da destruição do câncer.
Seria bom, né? Tomar suco verde destruísse o câncer, mas isso não acontece, tá bom? Então cuidado com essa situação muito divulgada para o paciente com câncer, e as pessoas muitas vezes não têm ideia, não têm noção de quanto é ruim você deixar de comer carne para ficar comendo só vegetal no tratamento oncológico. Isso é fundamental a gente ter consciência e ter ideia. Então falei para vocês sobre anemia, falei sobre água magnetizada, falei para vocês sobre imunidade. O outro tema extremamente questionado, né? Me questionaram também. Glúten. Ai, pode comer glúten? Glúten é inflamatório? Glúten faz mal? Para 1% da população, glúten é muito inflamatório, que são as pessoas com doença celíaca, intolerância ao glúten. Então, para essa pessoa, ele pode chegar a ter 30 episódios de diarreia por dia. Você tem 30 episódios de diarreia por dia? Você toma o glúten e o seu estômago incha, você não consegue fazer mais nada durante o dia? Então talvez você faça parte desse 1%, mas a gente precisa fazer o diagnóstico. O médico vai fazer o diagnóstico, tirar um pedacinho do seu intestino delgado por meio de uma endoscopia, e aí ele faz e manda análise e fala, opa, você tem doença celíaca, ou você não tem nada associado a você com doença celíaca, a gente precisa investigar melhor a sua saúde para ver o que está acontecendo. Então, a maioria das pessoas não tem inflamação com glúten. A maioria das pessoas pode comer. O que é o glúten, né? Eu fiquei falando glúten. Glúten é uma proteína que está presente no trigo, cevada, centeio, né? Trigo, cevada, centeio tem essa proteína chamada glúten, que ela dá viscoelasticidade para as massas. Quando você vê alguém mexendo o pão e ela é elástica, né? É o glúten que faz isso. E ela é a substância mais inocente que tem nos pães. As pessoas não prestaram atenção nas porcarias do biscoito de polvilho, biscoito de água e sal, bolacha recheada e essas outras porcarias de massa folhada que tem açúcar, tem gordura vegetal hidrogenada, tem um monte de aditivo alimentar e resíduo de agrotóxico. E isso o mundo não olha. O mundo só fica olhando para o inocente do glúten, sendo que a gente tem várias substâncias que eu acabei de citar que estão associadas a problema cardiovascular, estão associadas a aumento do peso, estão associadas a alterações das ondas cerebrais, pessoas que consomem aditivos, alguns deles estão associados ao câncer, outros aditivos estão associados ao TDAH, que é os transtornos e os déficits de atenção. Então, e o mundo não olhou para isso, o mundo olha só para o glúten, que é mais didático e rápido mentir, né? Você fala do glúten, pronto. Mas não, o glúten é o mais inocente das substâncias ali. A gente tem diversos bandidos presentes no biscoito de polvilho, bolacha de água e sal, nas massas de pizza, que as pessoas estão comendo achando que estão abafando, e não estão. Então, o pão francês é uma opção, ou o pão que você faça em casa com uma boa gordura, seja óleo de coco, banha ou manteiga, seria uma opção muito melhor do que esses pães de forma e as outras porcarias. E aí a gente tem aqui uma observação, ou questionamento. A Delícia perguntou: uma dúvida sobre carne vermelha. No caso, o problema de consumo de carne vermelha não é que ela se afirma como animal foi criado com muitos... Ótima questão. Para a produção, o que é o DRAC? Será que você está falando da doença renal crônica? Eu não sei. Se for, Delícia, fala para mim se você está comentando sobre doença renal crônica, que eu já falo sobre a questão da carne vermelha, mas se for em relação a hormônio, se for em relação a veneno, não tem veneno. O Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes mostra isso. A própria pesquisa do IDEC com carnes e com bebidas lácteas mostrou que não tinha nem resíduo de agrotóxico. Então, você pode falar, não confio no Ministério da Agricultura, mas você tem o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que fez análise de algumas carnes que já são até mesmo processadas, né? Não seria a melhor qualidade de carne, não tinha nem resíduo de agrotóxico. Produtos lácteos fizeram, como requeijão, alguns não tinham nem resíduo de agrotóxico, e que a gente vai pensar em veneno como agrotóxico, nem isso tinha. E na pesquisa do Ministério da Agricultura também não mostra esses hormônios e venenos. O que é divulgado? O terrorismo. O pessoal fala
do hormônio na carne vermelha e do veneno, mas ninguém tem coragem de falar dos hambúrgueres de soja que estão sendo vendidos aí, que é um lixo atrás do outro. Das porcarias vegetais. Hambúrguer de ervilha, hambúrguer de grão de bico, com um monte de aditivo alimentar e porcaria adicionada. E isso nenhuma mídia fala. Por que nenhuma mídia fala? Porque ela ganha dinheiro para não falar mal de produtos que estão sendo recém-lançados. A mídia, de forma geral, protege essas empresas. Então a gente tem que apontar o dedo para o bandido, não para as substâncias que colaboram com a nossa saúde e com a nossa alimentação. Acho que a Luciana já me perguntou isso uma vez. Aveia pode? A pergunta é outra. Você ama aveia? Acho que essa é a pergunta. O que o doutor acha? Eu pensei que era DR, doença renal crônica, né? Na verdade, o que eu acho dele é o menos importante. O que a ciência mostra é que não tem evidência científica de que carne vermelha causa câncer. A minha opinião é menos importante. Se eu gosto de branco, se eu gosto de ficar sem barba, isso aí é minha opinião, isso aí não muda nada na vida sua. O que muda na sua vida é aquilo que eu trago de ciência. E não tem evidência que carne vermelha tenha veneno hormônio capaz de trazer problema para você. Tá bom? A Luciana acho que vai me responder aqui se ela ama aveia, né? Porque o mundo também fica nesse negocinho de aveia. Ai, que eu quero comer aveia, que eu vou tomar aveia, porque aveia é isso, aveia é aquilo. A gente tem que começar do básico. Você que está me vendo aqui agora, você ama aveia? Coloca sim ou não, por favor. Escreva aqui. Sim ou não, se você ama aveia. Não, então não coma, Luciana. Fica longe de aveia. Excelente questionamento. Se o mundo falar para você que o caminho da cura do câncer está na aveia, não tem prova científica disso. Né? Uma besteira sem prova científica. Não existe um alimento sozinho que cure o câncer ou trate o câncer. Não existe isso. Isso é um besterol sem tamanho. A Cida, querida Cida, não. Então você não gosta, não come. Querida Cida aqui, sabe, já conhece a minha forma de conduzir. Não gosta, não come. Opinião profissional e de quem está mais informado no caso. Era só uma opção, né? Não existe opção daquilo que você não gosta. A opção é quando a gente gosta. Ou, na parte mais importante, quando a gente ama. É opção para mim quando você ama e gosta. Não é opção quando você não gosta. Te oferecer um alimento que você não gosta. Eu, Alexander, faz muito tempo que eu não como mingau de aveia, mas eu tenho uma memória afetiva com mingau de aveia. Eu lembro da minha infância, era muito gostoso. Acho que um momento ou outro, uma vez a cada 2 anos, a cada 1 ano, eu faço um mingauzinho de aveia e como. Acho eu, né? Acho que esse ano eu não fiz ainda. Posso até fazer. Mas não é uma coisa que eu amo comer. Não é agradável o meu paladar ficar comendo panqueca com aveia, pão com aveia, bolo com aveia. Não é. Não acho agradável. Não vou ficar me limitando a comer uma coisa que eu não gosto. Tem tanta opção para comer. Então, não coma aveia, viu, Luciana? Não coma aveia, viu, Cida? E esse é o ponto mais importante. Né? E a Delícia colocou opinião profissional. Não tem opinião profissional. Ou é opinião pessoal ou é ciência utilizada pelo profissional. Não esquece essa história de opinião profissional. Não tem opinião. Opinião é algo pessoal. A profissão não pode ter uma opinião. A profissão tem que ter ciência para embasar aquilo que ele está falando. Estou comentando isso porque a Delícia perguntou a minha opinião profissional de quem está mais informado do caso. Não existe opinião profissional. Ou existe ciência para o profissional seguir. Se o seu profissional está usando de opinião para cuidar de você, sai correndo dele agora. Foge dele, porque ele não tem na ciência base para isso. A ciência que dá base para o profissional indicar alguma coisa e a opinião pessoal, isso daí é de cada um. Aí não tanto faz. A Andy Soucine, me facilita evacuar, coloco no café. Se você melhora, se você tem uma facilidade, pode ser. Lembrando, Andy, que em nenhum momento eu falei que aqui que aveia é proibido. Não usei essa expressão, é apenas o caminho de entender e ajudar você a ter uma alimentação prazerosa, uma alimentação afetiva. Nós temos uma questão assim, muitas pessoas com câncer não têm intestino funcionando bem. E elas não funcionam bem por um motivo muito claro, não tomam água. Você já vê pela pele, a pele da pessoa é desidratada. Vai fazer quimioterapia, queima toda a pele porque ela não tem hábito de beber água. Aí não tem como.
Ela não fez o básico. Para fazer cocô, cocô não sai em pó, tem que beber água. Dando um exemplo aqui, existem outros alimentos que podem ajudar a soltar seu intestino. As saladas no almoço, legumes no almoço, frutas também podem ajudar, e talvez esses alimentos que eu falei possam ser mais agradáveis para o seu paladar, mas ninguém tem a obrigação de comer aveia para ir ao banheiro. Se a aveia é o único alimento que facilita, significa que não está fácil para você, a alimentação como um todo está errada já. Ah, ele facilitou, mas não resolveu, né? Se não resolveu, tem mais coisa errada aí que tem que ser investigada. Aí você tem que ficar atenta em relação a isso, tá bom? Então falamos aqui também do intestino, falei aqui dos amores dos alimentos, das águas magnetizadas. Estou tentando lembrar que eu não consegui puxar aqui a perguntas e respostas. E que engraçado, né? Fez 2 caixinhas de story, ele não apresentou as 2 caixinhas de story de perguntas e respostas, mas é muito importante o Instagram melhorar essa ferramenta. A Delícia perguntou aqui, ó, sobre o leite animal, né? O que a ciência fala sobre ser um alimento inflamatório? Ela não fala que é inflamatório. Excelente pergunta. Olha que interessante que a Delícia perguntou. Sobre o leite animal, óbvio, né? Leite de mamíferos, leite de vaca, ovelha, cabra. O que a ciência fala sobre um leite alimento inflamatório? Ela não fala que ele é inflamatório. Fiz até uma live com uma doutora em nutrição e alergia, que é a Raquel, foi uma amiga, colega de faculdade, se tornou amiga, que ela trabalha na Unifesp e também pontua, alguém que está muito mais atualizada que eu em relação à alergia, tá? É muito importante que a gente destaque isso. E ela mesmo pontua que não tem essa evidência científica que leite é inflamatório. Então, não é só a Alexandria que está falando, é alguém que trabalha 100% do dia só olhando alergia e alimento e não pontua que leite é inflamatório, não pontua que glúten é inflamatório, não pontua que carne é inflamatório ou açúcar é inflamatório. Ah, açúcar não é inflamatório? Já vou explicar. Então, existem pessoas que não podem tomar o leite porque tem alergia. Isso inflama ela, tudo bem. Essa pessoa tem que restringir leites e os substitutos, coalhada, queijo e assim por diante. Existem pessoas que consomem farináceos, né, que aí eu vou pensar no glúten, e tem inflamatório, mas é muito pouco, é 1% na questão do glúten. Na questão do leite chega a ser 1% para alergia e 10% para intolerância. Então, para esse cara também seria inflamatório, para a maioria não é. Existe o cara que come carne e fala, isso é inflamatório. Não é. A carne é um dos principais alimentos e é o que menos tem alergia. As pessoas têm alergia a um monte de coisa. Dificilmente, eu atendi uma pessoa que tinha alergia à carne de porco, mas dificilmente alguém tem alergia à carne. Muito difícil isso. Existe, mas a gente não pode trabalhar com 6 milhões de pacientes com câncer pensando que você é exceção, de forma alguma. E existe o açúcar. Açúcar é inflamatório? Existe açúcar no seu sangue. Você está inflamado? Não. Você precisa comer a colher de sopa de açúcar todo dia? Você não precisa. Se você consumir muito, a sua célula engorda, né? O adipócito engorda, a célula de gordura engorda e você inflama. Mas como eu sempre falo, se você come uma colher de sopa rasa de açúcar, isso não inflama nem paciente diabético. Porque o que faz ele diabético ser descontrolado é ele não contar carboidrato e comer um monte de farináceo durante o dia, tá bom? Então, a ciência não fala que esses alimentos que eu comentei são inflamatórios. Eu não produzo imunoglobulina E a mais porque está comendo açúcar, porque está comendo leite, porque está comendo glúten, na maioria dos pacientes. Existe 1% da população que tem esse problema e a gente tem que respeitar. Em nenhum momento eu vou dar algo para alguém que faça mal. Se a pessoa tem alergia a leite, ela morre, então ela não pode comer. Mas é 1% da população. E às vezes a pessoa tem alergia e depois para de ter essa alergia. Aí a gente vai aqui, ó. Aí, Elô, obrigada pelas informações. Sou nova por aqui, foi muito útil. Que bom, Elô. Sempre tem bastante conteúdo aqui. As pessoas vão interagindo comigo, vão perguntando. E a intenção é essa, como dizia minha mãe. Muito ajuda quem não atrapalha. E eu quero que essas informações que você receba possam ajudar você a caminhar mais rápido para a remissão. Porque tem muita informação lá fora que faz você se engessar, limitar e não ter
a opção de viver. A pessoa teve câncer e perde o direito de viver, não pode fazer nada. Não quero que isso aconteça com você. Sou nutricionista, tive câncer e quero ajudar você a conduzir isso de maneira natural, sábia. Uma delícia. No caso, estou falando do leite, que antes a vaca tinha uma quantidade X de produção, agora nos dias de hoje a vaca tem uma quantidade de leite por causa do alimento que é introduzido na alimentação. Importante é isso, viu, Delícia? Esse questionamento isso é muito válido. Eu fico muito grato de você trazer essa reflexão, viu? Então, assim, ó, se a gente for pensar na produção de alimentos no mundo há 10 mil anos, há 100 mil anos, né? Vamos pensar na agricultura, colocar 10 mil anos. A quantidade de alimento que produzia era muito menor do que é hoje. O ser humano ele teve essa inteligência, essa capacidade de aumentar a produção. Isso aconteceu por quê? Por cruzamento de melhores bois com vacas, pela questão da alimentação daquele animal, pela questão do cuidado do animal não ficar doente e produzir menos leite, do animal receber, no caso dos bois, a vacina da febre aftosa, a vacina da raiva, então ele não caía a produção. Então, tudo isso colaborou para que o animal produzisse mais leite. Não foi algo artificial feito e não foi da noite para o dia. Se eu falo do frango, que antigamente demorava 6 meses para ter 1,5 kg, hoje em 40 dias ele tem 2,5 kg, foram 100 anos para essa evolução, para essa melhora. E graças a isso que a gente consegue alimentar pessoas no mundo. O frango é uma grande fonte de alimento para combater a fome. O leite foi uma fonte de alimento muito importante para os povos da Europa não morrerem de fome. Quando você olha os japoneses comiam peixe porque eles não criavam gado lá. Por isso que na genética do japonês ele tem intolerância à lactose, porque a formação da população lá não tinha esse alimento, mas várias outras desenvolveram essa capacidade maior de digerir o leite, de produzir mais lactase, que é a enzima que digere a lactose. Então, foi por conta de toda essa ciência, toda essa tecnologia. Você pode falar, Alexandre, eu não quero consumir leite. Tá tudo bem. Tá? Você não quer consumir, você não admira a forma que está sendo produzido o leite, tá tudo bem. Existem alguns métodos, por exemplo, a filosofia kosher, que é dos judeus. Existe um cuidado do bem-estar animal muito maior do que a de outras. Então, talvez essa fosse uma linha para você pensar, para você buscar. Eu tenho a linha de ser leite de validade curta, menos de 15 dias. Esse leite é de validade curta, ele é indicado para as pessoas consumirem um excelente leite. Mas eu não obrigo o paciente meu a consumir leite. Eu pergunto para ele, você ama leite? Ah, eu amo. Então você vai tomar. Se você ama, você vai tomar. A pessoa não tem alergia, a pessoa não tem intolerância, para que eu vou proibir? Não tenho razão científica. Né? Eu acho que eu comentei aqui sobre o modo de criação dos animais. E a ideia da live hoje era essa, era trazer um pouquinho mais de informação para que você tenha ferramentas para tomar decisão. Não quero substituir nunca o caminho que o oncologista seu está fazendo, mas quero ajudar a mostrar que o nutricionista tem uma ferramenta gigante para fortalecer todas as suas células, melhorar a imunidade, aguentar os efeitos colaterais da quimioterapia e eliminar os bandidos que você está trazendo para sua casa todo dia. Tem bandido entrando na sua casa todo dia e as pessoas não estão acordadas para isso. Então, lembra disso. Vamos tirar os bandidos da sua casa, vamos eliminar esses bandidos para que você fique cada dia mais próximo da remissão, cada dia mais próximo da cura, tá bom? Então, as informações eram essas. Quero aproveitar para convidá-los para a live que nós iremos fazer hoje às 15 horas com um grande humorista, um grande músico, que é o Daniel Malker. Daniel Malker, ele faz o Antenor mesmo. Vou até marcar aqui, ó, Antenor mesmo, para que vocês possam seguir ele, Antenor mesmo. E ele é muito bacana, o produto dele. Eu acho que a piada cura a alma, né? Acho que a piada, ela traz essa opção, essa oportunidade de você fugir um pouquinho da doença, fugir um pouquinho do câncer,
pensar em outras coisas que não seja câncer, mesmo porque o meu paciente eu não deixo ele ficar pensando só câncer, eu deixo ele pensar só em saúde. Você tem 10 trilhões de células saudáveis e fica pensando nessas meia dúzia de células egoístas. Não. Vamos ouvir música, vamos ao teatro, vamos ver humoristas e vou trazer pela primeira vez aqui um humorista para conversar com você, para falar um pouquinho do histórico dele, do humor, o humor que está sendo tão açoitado no Brasil. Hoje em dia você não pode falar nada. Falou tal coisa, é bullying. Falou tal coisa, é processo. É horrível viver assim, as pessoas não têm liberdade nem de contar piada. Parece que contar piada é mais agressivo do que você roubar merenda, do que você tirar alimento do SUS não, tirar remédio do SUS. É mais agressivo do que você aumentar imposto. Então, vivemos hoje uma situação muito esdrúxula, né? Não gosto de política, as pessoas que me acompanham sabem disso. Meu foco é remissão, mas a política se tornou mais importante. Ela pode roubar, pode matar, pode fazer isso. Não, porque ela é político, está sendo perseguido. Agora, o humorista, ele fala uma palavrinha, é caçado, é processado, tem que fazer isso, fazer aquilo. Que inversão de valores, né? Então, para valorizar o humor, para valorizar a música, Daniel Malker vai estar aqui conosco, gentilmente, conversando sobre como ele criou o Antenor. Tem várias perguntas aqui interessantes que eu recebi, né? Que ele vai responder. Meu desejo é esse. Até brinco aqui com vocês que eu vou mostrar já as perguntas que eu vou trazer. E aí a gente vai aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Olha que bacana. Já vou adiantar para vocês as perguntas. Quem está aqui comigo? Vou perguntar para o Daniel. Você prefere ser músico ou humorista? Porque ele é os dois, né? Outra pergunta. Já vamos adiantando aqui. Daniel, ele prefere... Quantos anos tem um Antenor, né? Que é esse senhor. E aí tem outra pergunta aqui. Quanto tempo você demora para maquiar o Antenor, que é um velhinho, ele é jovem, né? Quanto tempo ele demora para maquiar? Outra pergunta aqui bacana. Podem fazer mais, tem a caixinha lá, vocês podem fazer. Alguém já reconheceu o Antenor na rua? Como foi? Como foi esse reconhecimento do Antenor na rua? Viu o Daniel e viu como é que é? Como é que surgiu o Antenor? Como é que foi esse humorista, né? De onde ele surgiu? Vamos ver aqui. Outra, uma mais picante aqui, que ele responde, né? Antenor responde: tenho 60 anos e me casei com uma mulher de 20 anos. Como manter o casamento? Vamos ver outra aqui. A mulher do Daniel tem ciúme das fãs do Antenor? Será? Não sei, ele vai responder pra gente, né? E aí eu tenho outra aqui. Vai ser uma live, né? Vai ser ao vivo. Já recebeu o convite para trabalhar na TV? Será? Não sei ainda, vou ver com ele. E como é que ele lida com hater, né? Porque esse mundo hoje você não pode falar nada que você recebe processo. Como é que ele lida com hater? Então a gente vai falar disso. E aí, meu namorado tem medo de... o Antenor responde: meu namorado tem medo de barata, seu Antenor. Como mudar essa situação? Aí ele vai responder pra gente. Então, era isso, tá bom? Obrigado aqui pela atenção, pela sua presença. Sua presença vale ouro. A moeda mais preciosa que nós temos hoje é o tempo. E a gente continua aqui em contato nas redes sociais. Te aguardo às 15 horas para você conhecer Daniel, que esteve no programa do SBT falando sobre o Antenor. E acredito que você vai gostar bastante do que ele vai trazer pra gente. Um grande abraço e até mais tarde.